Death Parade é um anime que tenta responder uma pergunta aparentemente simples: como julgar uma pessoa depois que ela morre? Para isso, nos mostra um bar elegante chamado Queen The Sin, onde pessoas que acabaram de morrer são obrigadas a jogar jogos que revelam quem elas realmente são. Mas não se engane, por trás dessa ideia que poderia facilmente virar algo exagerado ou sensacionalista, encontramos uma das reflexões mais maduras sobre o que significa ser humano já apresentadas em um anime. Não é um show de horror ou um simples thriller sobrenatural, é uma análise profunda sobre julgamento, redenção e a complexidade da alma humana. Death Parade tem uma ideia simples, mas muito bem executada. Pessoas que morrem, ao mesmo tempo são enviadas a bares misteriosos no além-vida, onde juízes, seres que nunca viveram ou morreram, as fazem jogar jogos como dardos, bilhar ou hockey. O que torna essa ideia genial é que os jogos não são o objetivo principal, mas sim ferramentas psicológicas. Sob pressão e com suas memórias voltando aos poucos, os participantes mostram quem realmente são, suas motivações, medos e arrependimentos. É como se o jogo fosse um detector de mentiras sobrenatural, revelando verdades que as pessoas escondem até de si mesmas. É interessante ver como o diretor usa essa estrutura para criar vários estudos sobre a natureza humana. Cada episódio é uma nova história, um novo julgamento, um novo aspecto da experiência humana, sendo analisado na nossa frente. Temos histórias de amor, traição, arrependimento, sacrifício, cada um explorando diferentes faces do que significa ser humano. Mas o principal desenvolvimento está na construção da história maior. Enquanto acompanhamos esses julgamentos em cada episódio, vamos conhecendo aos poucos uma história mais ampla, a de Dessin, o juiz de cabelos brancos, e Shiyuki, a misteriosa mulher de cabelos negros que se torna sua assistente. Essa história contínua dá profundidade ao anime e nos faz questionar o próprio sistema de julgamento, de dentro para fora, criando camadas de significado que se revelam ao longo dos episódios. Não é apenas sobre julgar os mortos, mas sobre questionar o próprio conceito de julgamento. O sistema de julgamento mostrado em Death Parade tem falhas claras, e o anime sabe disso. Não é uma falha de roteiro, mas apenas uma escolha deliberada que permite à série explorar questões mais profundas. Pois seres que nunca viveram como humanos são responsáveis por julgar pessoas com base em comportamentos mostrados sob pressão extrema, em um único momento. Como isso poderia ser justo? É como pedir a alguém que nunca sentiu dor para julgar o comportamento de uma pessoa em agonia. O anime explora essa contradição através da evolução do Dessin. No início, ele é o juiz perfeito, sem emoções, seguindo estritamente as regras. Ele observa, analisa e julga friamente, sem considerar o contexto ou as emoções envolvidas. Mas conforme interage com Shiyuki e observa mais julgamentos, começa a questionar se o sistema realmente funciona. Um dos momentos mais marcantes do anime acontece quando Dessin, depois de ver uma demonstração comovente de amor e sacrifício, chora pela primeira vez. Esse momento não é apenas emocionante, é uma declaração importante sobre a impossibilidade de um julgamento verdadeiramente justo, sem entender o que o outro sente. Esse é o momento que Dessin começa a entender que julgar vai muito além de aplicar regras. O anime também mostra outros juízes, como o Ginchi, que tem uma abordagem mais severa e inflexível, ou a Nona, que começa a questionar o sistema de dentro. Essas diferentes perspectivas enriquecem o debate sobre o que constitui um julgamento justo. Uma das coisas que torna Death Parade muito bom é a sua capacidade de criar personagens profundamente humanos em apenas 2 episódios. Mesmo personagens que aparecem em um único episódio são desenvolvidos com cuidado e muito foco, como por exemplo o episódio da Misaki e do Yusuke. Em menos de 25 minutos, o anime nos fez entender e sentir suas histórias, seus sonhos interrompidos e seus arrependimentos. Vemos o talento e a dedicação de Misaki e a admiração de Yusuke por ela. Quando descobrimos que Misaki foi responsável pelo acidente que matou Yusuke, a revelação não serve apenas como uma surpresa na história, mas como um estudo sobre culpa, perdão e redenção. E o momento em que Yusuke decide perdoá-la, mesmo sabendo a verdade, é uma das melhores partes da história. Ou por exemplo, nos episódios da mãe e filha, onde expectativas não foram atendidas e falta de comunicação levaram a um relacionamento quebrado. A mãe que sacrificou tudo pela filha, mas não conseguiu expressar seu amor. A filha que se sentiu sufocada e incompreendida. A série não mostra nenhuma das duas como vilã. Em vez disso, nos mostra como pessoas com boas intenções podem machucar profundamente umas das outras, quando não conseguem se comunicar direito. Ou como, por exemplo, também o episódio do casal, onde descobrimos as mentiras e traições de ambos os lados, ou da jovem que morreu tentando salvar uma criança. Cada história é um estudo sobre diferentes aspectos da experiência humana, mostrando pessoas reais com falhas, virtudes e complexidades. Mas sem dúvidas, o desenvolvimento mais importante foi o de Dessin. Sua jornada de juiz, sem emoção, para um ser capaz de entender o que os outros sentem, representa a mensagem central do anime, que o verdadeiro entendimento precisa de mais do que a observação fria, precisa de compreensão emocional. Vemos sua evolução através de pequenos momentos, um olhar de dúvidas, uma hesitação, até ele chorar. É uma transformação sutil, mas muito profunda. E não podemos falar de personagem sem mencionar Shiyuki.
Sua presença como humana no sistema de julgamento serve como contraponto necessário à frieza dos juízes. Ela traz perspectiva humana, empatia e questionamento ao sistema. Sua própria história, revelada aos poucos ao longo do anime, é um estudo tocante sobre depressão, propósito e valor da vida. O episódio onde ela revive sua vida e enfrenta sua própria morte é uma das melhores partes do anime, combinado com a beleza visual e profundidade emocional da direção. Outros personagens secundários, como Nona, Queen, Claves e Ginty, também recebem desenvolvimento suficiente para se tornarem memoráveis, cada um representando diferentes perspectivas sobre o sistema de julgamento. Death Parade não é apenas profundo em suas ideias, é tecnicamente muito bem feito também. O estúdio Madhouse, que na época era conhecido por sua qualidade de animação, entrega uma obra visualmente impressionante que serve perfeitamente à história. A animação dos jogos é particularmente notável. Cada movimento, cada expressão facial durante momentos de tensão ou revelação é cuidadosamente animado para aumentar o impacto emocional. Os jogos de dardos, bilhar, boliche, todos são animados com fluidez e dinamismo, que aumentam a tensão das cenas. Observe, por exemplo, como a expressão de Dessin sutilmente muda ao longo da série, mostrando sua evolução interna. No início, seu rosto era quase uma parede, mas no final, vemos que suas expressões claramente estão diferentes, e isso é o que remete à sua transformação. E não podemos ignorar a trilha sonora excelente de Yuki Hayashi. A música em Death Parade não é apenas um fundo, é uma parte essencial da narrativa que amplifica a experiência emocional. Durante os jogos, elementos de jazz e composições orquestrais criam tensão e atmosfera. As músicas mais melancólicas acompanham momentos de revelação ou reflexão e são genuinamente emocionantes, elevando cena que já tem bastante peso a um novo patamar de impacto emocional. E agora vamos falar sobre um dos aspectos mais comentados de Death Parade, que é a sua abertura. Ela é provavelmente uma das aberturas mais enganosas da história dos animes. Uma música alegre e enérgica, com personagens dançando animadamente, para uma série sobre morte, julgamentos e questões existenciais. Quem assiste a abertura pela primeira vez espera uma comédia ou um show descontraído, e então é surpreendido pela atmosfera sombria e filosófica do primeiro episódio. E esse contraste é tão marcante que se tornou um dos elementos mais discutidos pelos fãs da história. Mas essa contradição não é um erro. É uma escolha intencional e brilhante que reflete um dos temas centrais do anime. O contraste entre a vida e a morte é um exemplo perfeito de como até mesmo a abertura pode contribuir para a narrativa e as temáticas do anime. A abertura representa a vida em sua forma mais vibrante e energética. Pessoas dançando, se divertindo, vivendo intensamente. Vemos todos os personagens que normalmente são sérios e contidos, dançando pra caralho. Isso é um lembrete do que está em jogo no julgamento. A possibilidade de voltar ao estado de vitalidade através da reencarnação. Há também uma teoria mais profunda. A abertura pode representar como as pessoas frequentemente mascaram suas verdadeiras emoções e problemas por trás de uma fachada de felicidade e normalidade. Assim como os personagens escondem seus verdadeiros eus até serem expostos nos jogos. A abertura alegre esconde a natureza sombria da série. Uma das coisas que é particularmente interessante é como o anime explora a ideia de lembrar que somos mortais, ao nos mostrar pessoas enfrentando suas próprias mortes e o legado de suas vidas. O anime nos convida a pensar sobre nossa própria existência, não de forma mórbida, mas como um convite a viver de forma autêntica e valorizar o tempo que temos. Vemos personagens confrontando seus arrependimentos, as coisas que deixaram por fazer, as palavras não ditas, e isso inevitavelmente nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas. O anime se destaca por sua economia narrativa. Em apenas 12 episódios, consegue desenvolver personagens complexos, explorar temas profundos e contar uma história completa e satisfatória. Não há episódio de preenchimento ou arcos desnecessários. Cada momento serve um propósito, narrativo ou temático. E é por isso que, pra mim, Death Parade continua sendo uma das obras mais instigantes e ricas em ideias da animação japonesa. Sua premissa única, personagens complexos, execução técnica impecável e profundidade temática o colocam acima da maioria dos animes. E o que torna esse anime verdadeiramente especial é sua humanidade. Por trás das grandes questões e do cenário sobrenatural, encontramos uma obra profundamente preocupada com a experiência humana, com nossas falhas, nossas conexões, nossos arrependimentos e nossa capacidade de redenção. Não é apenas um exército intelectual, mas uma exploração emocionalmente ressonante do que significa ser humano. Em um mundo onde julgamentos rápidos e simplistas são cada vez mais comuns, Death Parade nos lembra da importância da empatia, de entender o contexto e de aceitar a complexidade humana. Nos lembra que por trás de cada ação, por mais incompreensível que pareça, há uma história humana completa, com motivações, circunstâncias e emoções que merecem ser compreendidas. Como o Dessin aprende ao longo do anime, julgar verdadeiramente alguém requer mais do que regras rígidas, requer entendimento emocional, compaixão e aceitação de que todos nós somos produtos de nossas experiências, escolhas e conexões. É uma lição que transcende o contexto ficcional da série e se aplica diretamente à nossa própria realidade. E talvez essa seja a lição mais valiosa que Death Parade nos oferece, que antes de julgarmos os outros, devemos primeiramente tentar entendê-los, que a verdadeira justiça não pode existir sem empatia, e que no final, talvez o que mais importa não seja o julgamento em si, mas sim a compreensão que ganhamos ao longo do caminho. Eu espero que tenham gostado. Eu sou o Sempos.
tenha um bom dia e até o próximo vídeo. Everybody, put your hands up. Now we're flying, baby. Now this is freedom. Hallelujah. Sing like it's your creation. Don't you know you're the one?